E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o Vasco ser campeão da Copa do Brasil. Faltam 4 jogos para o Vasco conquistar esse título. E o próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil é o Atlético Mineiro na semifinal. Do outro lado do chaveamento temos uma semifinal entre Flamengo e Corinthians. Então possivelmente teremos uma final entre Vasco e Flamengo na Copa do Brasil. Pode acontecer, tem total possibilidade. E seria assim realmente uma final para parar o Brasil. Antes de começar o vídeo, vai fazer sua aposta nos jogos de hoje, nos jogos desse final de semana. Temos amanhã Botafogo e Corinthians. Final de semana, domingo, temos simplesmente um Vasco versus Flamengo. Vai apostar, é na PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta instantaneamente. Você tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. E na PagBet, acertou, tá pago, não tem erro. Show, campeão. Bora pro vídeo. O Vasco está a 4 jogos de se tornar campeão da Copa do Brasil. Os 2 jogos da semifinal contra o Atlético Mineiro. E caso o Vasco avance para a final, teremos um jogo de ida e um jogo de volta, que pode ser contra Flamengo ou Corinthians. Mas primeiro o Vasco precisa avançar do Atlético Mineiro. É um confronto difícil, é um confronto complicado. O Atlético Mineiro tem bons jogadores. Destaque para a dupla Paulinho e Hulk, mas eu não vejo o Atlético Mineiro, com todo respeito, como esse super favorito que estão colocando. Estão colocando mais uma vez o Vasco como azarão na Copa do Brasil, como o patinho feio, como o time que não pode ser campeão. Estão colocando nosso time como inferior. Inclusive, ontem até alguns comentaristas da mídia tradicional falaram que não sabem como o Vasco chegou à semifinal da Copa do Brasil, não sabem como o Vasco está em 8º colocado do Campeonato Brasileiro, falaram que o time do Vasco não joga bem, que o time do Vasco tem o futebol mais feio possível. Só que o Vasco vem se provando dentro de campo, jogo após jogo. E o Vasco merece ser campeão dessa Copa do Brasil. Se você analisar a trajetória de todos os outros 3 semifinalistas, quem tem a trajetória mais bonita, a trajetória de campeão da Copa do Brasil, é o Vasco. Desde aquele jogo maluco contra o Água Santa, que o Vasco abre o placar, estava jogando bem, leva a virada e depois consegue levar o jogo para os pênaltis com gol no finalzinho do Lucas Piton, e o Vasco vence nos pênaltis, vence o Água Santa e o elimina. O Vasco tem uma trajetória de campeão. Depois o Vasco simplesmente pega um Fortaleza, um time forte, consolidado, que está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E o Vasco empata o primeiro jogo lá no Castelão, que era um time do Vasco completamente destruído no momento. O Rafael Paiva estava assumindo a equipe como interino e ele consegue arrancar o empate lá no Castelão em 0-0. E aqui em São Januário, novamente com o Rafael Paiva como interino, o Vasco consegue o resultado. 3-3 e o jogo vai para as penalidades em mais um jogo maluco. E o Vasco vence nos pênaltis. No último pênalti perdido pelo jogador do Fortaleza. Os jogos do Vasco na Copa do Brasil são emocionantes. Depois o Vasco passa de forma emocionante também contra o Atlético Goianiense. Empata no último minuto de forma improvável um jogo lá na casa do Atlético Goianiense, que vencia o jogo, que jogou melhor do que o Vasco, que poderia ter aberto um placar maior. O Vasco no finalzinho tira um gol da cartola com o Verratti e se mantém vivo. E em São Januário o Vasco vence o jogo por 1-0. Um gol do Lucas Piton chorado, mas vitória do Vasco. E nas quartas de final, quando todo mundo já dava o Vasco como eliminado, como derrotado após ter tomado 2-0 no jogo de volta, o Ryan está expulso, o Vasco consegue um gol com o Verratti, se mantém vivo e vence o confronto nos pênaltis. Todo jogo do Vasco na Copa do Brasil é emocionante. Então não tem outro time no momento, você analisando a Copa do Brasil, que tem trajetória mais bonita para ser campeão do que o Vasco. E promete esse duelo contra o Atlético Mineiro. Uma coisa eu posso te garantir, não vai ser fácil para nenhum dos dois lados. Teremos um jogo extremamente complicado. E caso seja Vasco e Flamengo na final, ou um Vasco e Corinthians em uma final que pode acontecer de Copa do Brasil, seria muito bom, né? Um Vasco e Flamengo na final seria bonito pro futebol carioca. O Vasco, se ganhasse, estaria no céu, se perdesse, estaria no inferno, o Flamengo também. Mas um Vasco e Corinthians também não seria nada mal. Um reencontro com o Ramon Dias, o técnico no qual estava destruindo o Vasco em determinado momento.
Então o Vasco tem uma trajetória de campeão, tem possibilidade, contará com reforços. Felipe Coutinho vai estar de volta, se Deus quiser, jogando bem para esses jogos da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. João Vitor retornando de suspensão, um retorno cada vez mais próximo da dupla Paulinho e Jair, um Maxime Domingues para estrear. Então eu não descarto em momento algum o Vasco como um postulante ao título da Copa do Brasil. Chegamos longe e não vamos desistir, resistiremos. Isso é Vasco da Gama, lutar até o fim. Quando não dá para você jogar o futebol mais bonito, quando você está em desvantagem contra a arbitragem, contra o sistema, contra tudo, o Vasco vai lá, resiste e consegue se manter de pé como um verdadeiro campeão. Então não desista, dá sim pro Vasco ser campeão. Mas comente embaixo a opinião de vocês, concordam comigo que o Vasco tem a trajetória mais bonita para ser campeão da Copa do Brasil? Avançar nos pênaltis contra o Água Santa de forma emocionante, avançamos nos pênaltis de forma emocionante contra o Fortaleza, avançamos contra o Atlético Goianiense no jogo de ida, praticamente perdido lá na casa deles. O Vasco tira um gol de onde nem tinha mais com o Verratti. E nas quartas de final, o Vasco sobrevive, resiste, surge das cinzas como uma fênix com um gol do Verratti de cabeça para se manter vivo, levar para os pênaltis e avançar nos pênaltis com o Léo Jardim fazendo uma defesa. E o Vasco de novo de forma emocionante agora está na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco tem trajetória de campeão dessa competição. Esse é o nosso vídeo de hoje. Grande abraço do Francisco, é nóis e fui!